Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 7 de julho. O Senado Notícias está no ar. A primeira atividade de hoje no Senado começa daqui a pouco. Vamos conferir aqui no telão a agenda das comissões. A Comissão de Agricultura começa às 8 horas com um dos projetos na pauta que libera a construção de reservatórios de água em áreas de preservação permanente. Para as 9 horas, está marcada a reunião da Comissão de Educação e Cultura, que também vai votar projetos. Um deles inscreve o nome de Dorina de Gouveia Novil no livro dos heróis e heroínas da pátria. E hoje, excepcionalmente, as votações no plenário do Senado estão marcadas para começar às 10 horas. Vamos conferir a pauta aqui no telão. Os senadores podem votar um projeto que permite que consórcios públicos instituam fundos de custeio de programas, ações e projetos de interesse público. Outro projeto prevê a redefinição dos limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro. E pode ser votada também a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira 4 propostas legislativas. Uma delas permite a inclusão de representantes comerciais no regime do Simples Nacional. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A primeira proposta aprovada inclui os representantes comerciais no regime do Simples Nacional. Com isso, eles passam a pagar alíquotas menores de impostos, entre 6% e 17,4%. O texto altera o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Esse projeto ele é um sonho da categoria, de todos os nossos representantes comerciais que têm no seu projeto de lei essa iniciativa que com certeza não só reconhece o papel dos representantes comerciais. Esse projeto é de minha autoria, está desde 2015 na casa. Vossa Excelência agora pauta ele e o senador Wellington Fagundes faz um belo relatório. Ele aperfeiçoou a proposta original, que o projeto é ainda de 2015. E com os ajustes que ele fez, acatando emenda inclusive de 3 senadores, ele atendeu o interesse da categoria. Os senadores também aprovaram proposta que permite a instalação de antenas de telefonia móvel com licenciamento temporário, para casos em que não seja cumprido o prazo de 60 dias para a emissão de licença pelo órgão competente. A instalação de infraestruturas em telecomunicações deve atender às condições estipuladas no requerimento apresentado, além de leis e normas dos municípios, estados e da União. Essa medida permitirá a um só tempo que as prestadoras tenham melhor controle de sua programação de instalação, reduzindo o custo e aumento a eficiência de suas operações, como também evitará a abertura desnecessária de processos sancionadores por parte do órgão regulador, conferindo maior segurança jurídica a todos os participantes do setor. O plenário do Senado também reduziu a 0 a alíquota do IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas. A adoção da alíquota 0 pelos estados auxiliará uma massa de trabalhadores brasileiros que utilizam as motocicletas como meio de locomoção e trabalho, seja nos grandes centros urbanos, seja nos pequenos municípios e até e principalmente no meio rural. Também foi aprovada a medida provisória que estabelece um marco regulatório das companhias securitizadoras e, até a edição da MP, regras estavam dispersas em várias leis. O objetivo da proposta é ampliar as opções de diluição do risco de operações de seguros, previdência complementar, saúde suplementar ou resseguro. O texto segue para a sanção presidencial. A Câmara promoveu grandes avanços em relação à proposta original. Destaco entre esses a inclusão de dispositivos que aperfeiçoaram e modernizaram a disciplina na corretagem de seguros no Brasil. Não era sem tempo. O plenário do Senado também aprovou o projeto de lei que dá à cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Solidariedade. O relator, senador Lazier Martins, disse que a homenagem é para todos os cidadãos que sempre se engajam em ajudar o próximo em situações de tragédias naturais, como as enchentes que a cidade enfrentou recentemente.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também aproveitou a sessão para ler requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de corrupção no âmbito do Ministério da Educação. Outros pedidos para a criação de CPIs também foram lidos. Os senadores querem investigar obras paradas entre 2006 e 2018 e a atuação do crime organizado na região norte. Pacheco ainda unificou requerimentos para comissões de inquérito que vão apurar a atuação de ONGs na região amazônica e crimes ambientais. A CPI das ONGs teve o pedido apresentado e lido em 2019, mas ainda não foi instalada. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Eduardo Girão e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito, apurar a relação entre a ampliação dos índices de homicídio de jovens e adolescentes no território nacional entre os anos de 2016 a 2020 com a atividade do narcotráfico. Continuo. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Carlos Portinho e outros senadores solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 120 dias, com limite de despesas de R$110 mil, apurar eventual irregularidade e crimes na condução de obras de edificações, bem como responsabilidade de agentes e ex-agentes públicos relativamente às ações e omissões que resultaram na existência de obras públicas iniciadas e não concluídas no período de 2006 até o ano de 2018. Por fim, a presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 11 membros suplentes para, no prazo de 90 dias, com limite de despesa de R$90 mil, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Portanto, essa decisão da presidência, já previamente anunciada na reunião de líderes, de certo modo já divulgada também pelos meios de comunicação, todos os requerimentos de comissões parlamentares de inquérito lidos pela presidência do Senado Federal. Durante a sessão, tomaram posse no Senado Maria das Vitórias e Roberto Bringel. Eles substituem Sérgio Petecão e o Everton, que se licenciaram dos mandatos. Tomou posse nesta quarta-feira a senadora Maria das Vitórias, pelo estado do Acre. Ela assumiu o mandato como primeira suplente de Sérgio Petecão. Maria das Vitórias foi deputada estadual por 3 mandatos, além de secretária estadual do governo do Acre. Ela é extensionista rural, profissional que auxilia o agricultor familiar. Também tomou posse o senador Robert Bringel, pelo estado do Maranhão. Ele substitui o Everton Rocha, que se licenciou por 120 dias. Robert Bringel é médico e foi prefeito da cidade de Santa Inês. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor ouviu na tarde de ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O requerimento para audiência foi feito pelo presidente da comissão, senador Regufe. Na justificativa, o parlamentar ressaltou que a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na comissão é de extrema relevância para prestar contas à sociedade brasileira sobre as políticas públicas que estão sendo implementadas no país. Não tem, ministro, nenhum fato desabonador da sua conduta que motivou essa vinda aqui nessa comissão. E sim, o desejo do parlamento e da sociedade brasileira de uma prestação de contas de Vossa Excelência, visto que a saúde é recorrentemente um motivo de grande crítica por parte dos brasileiros no serviço público de saúde, no serviço que é prestado aos cidadãos brasileiros. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre políticas públicas e resultados da área e citou dados da pasta durante a pandemia, como investimentos de R$ 493 bilhões, 38 bilhões para aquisição de vacinas e mais de 500 milhões de doses dos imunizantes distribuídas. São essas políticas públicas que cada um brasileiro tem direito. E essas políticas públicas devem ser o norte para que consigamos melhorar a vida de todos aqueles que precisam de assistência à saúde. Então, o SUS é a maior ferramenta para nós promovermos a justiça social em nosso Brasil. O presidente da comissão questionou o ministro quanto aos recorrentes problemas da área que afetam a população. Nós temos
o tempo inteiro visto cenas deprimentes em hospitais, em UPAs, como pessoas sofrendo dores muito agudas e sem atendimento. Nós temos visto pessoas dormindo em chão de hospital. O parlamentar também quis saber, entre outros assuntos, sobre a Rede Cegonha. Em 2011 foi criada a Rede Cegonha, que ampliou a assistência ao parto humanizado. Agora foi criado um novo modelo, o RAME, que desconstrói esse modelo da Rede Cegonha. Em relação a essa questão da Rede Cegonha, nós não só não desestruturamos a atenção materno-infantil, como nós ampliamos os recursos para a atenção materno-infantil, eram 800 milhões de reais por ano. Nós dobramos esses recursos. O senador Roberto Rocha sugeriu que fosse criado um memorial para as vítimas da Covid e dos profissionais que trabalharam durante a pandemia. Eu acredito que o que o senador Roberto Rocha propõe é algo muito importante, que todos nós nos associamos a essa homenagem, né? Aqui já externei a nossa solidariedade aos familiares daqueles que perderam as vítimas, né? Mas é importante deixar isso materializado para que a posteridade saibam esse momento tão difícil que a saúde pública do Brasil e do mundo viveu. A defesa da honra é uma tese muito usada na justiça para aliviar a situação de agressores e assassinos de mulheres. Agora, um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça proíbe expressamente esse recurso. O projeto apresentado pela senadora Zenaide Maia altera o Código Penal e o Código de Processo Penal para proibir o uso do argumento da legítima defesa da honra em casos de acusados por violência doméstica e feminicídio. A legítima defesa da honra é um argumento utilizado em júris para a absolvição do acusado, declarando o comportamento cometido como defesa da honra. O texto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para análise em plenário, o projeto será encaminhado à Câmara. Os monstros utilizam, em pleno século XXI, uma tese completamente descabida, desproporcional, imoral da legítima defesa da honra para, às vezes, serem absolvidos desse crime, outras vezes terem suas penas atenuadas ou diminuídas. Um pedido de vista adiou a votação na Comissão de Constituição e Justiça da proposta que permite a parlamentares chefiarem embaixadas brasileiras sem perder o mandato. Hoje, a Constituição permite que um parlamentar chefie missão diplomática no exterior sem perder o mandato, mas desde que seja um cargo temporário. A PEC quer incluir no texto constitucional a possibilidade de um deputado ou senador assumir uma embaixada no exterior, que é um cargo permanente, sem perder o mandato. O texto foi criticado por especialistas e representantes da área diplomática em audiência pública promovida pela comissão essa semana. O senador Esperidião Amin tentou adiar a votação da matéria, alegando que apresentou à mesa um requerimento para que a PEC fosse apensada a uma outra proposta de 2019 que trata da escolha de chefes de missão diplomática no exterior e estabelece que essa escolha seja feita entre servidores de carreira. Temos uma emenda constitucional datada de 2019 que versa sobre, vou ler a emenda, para definir que a escolha de chefe de missão diplomática de caráter permanente, portanto, é o assunto de hoje, deve recair sobre servidor integrante de carreira diplomática. Não foi feita ontem para contraditar esta, é de 2019. Tem número idêntico de subscritores. Se isso não é matéria conexa, eu não conheço o que é conexão.
Mas o presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, que é também o autor da proposta que permite a parlamentares chefiarem missões diplomáticas sem perder o mandato, não aceitou a questão de ordem do senador Amin. Uma coisa não impede a outra, até porque o requerimento que Vossa Excelência fez pela consulta que fiz à Secretaria-Geral da Mesa, da Secretaria da Comissão, está na mesa do Senado do Congresso Nacional, pelo que eu entendi. E esse documento ainda não veio da mesa do Senado para a deliberação da CCJ sobre se há ou não esta conexão, porque caberá também a esta comissão deliberar sobre este requerimento, sobre o sobrestamento deste requerimento aqui no plenário. A senadora Daniela Ribeiro, relatora da proposta, leu o parecer favorável à matéria, mas houve um pedido de vista coletiva e a análise foi adiada para a próxima semana. A Comissão Temporária Externa do Senado, criada para investigar as causas do aumento da criminalidade na região norte, aprovou ontem o relatório com as conclusões da diligência que os senadores fizeram à região em 30 de junho. Os senadores da comissão temporária, criada para investigar a criminalidade na região norte, participaram de uma diligência em junho no Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, na fronteira com o Peru e Colômbia. Na região, a diligência ouviu membros dos povos indígenas do Vale do Javari, onde existem 26 comunidades indígenas. Os parlamentares também ouviram indigenistas e representantes dos órgãos públicos que investigam as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. A comissão se reuniu para votar o relatório da diligência e uma série de requerimentos com pedidos de informações sobre as investigações e sobre as condições de trabalho na FUNAI. Os senadores também querem o imediato afastamento do presidente da FUNAI. No texto do relatório aprovado pela comissão, os senadores concluem que é preciso que o Estado brasileiro se faça presente na região, impondo a lei do país. É urgente que o Estado brasileiro afirme a soberania de seu povo, impondo a lei e oferecendo projetos de desenvolvimento sustentável que permitam aos indígenas e não indígenas viver dignamente, em paz, em harmonia, sem que sejam postos em rota de colisão pela iniciativa de criminosos que afirmam seu poder no vácuo do desmonte pelo qual passam os órgãos públicos. E nós ficamos por aqui. Você assiste agora à reunião da Comissão de Agricultura. Quarta sessão legislativa ordinária da 50ª